e eu me coloco como uma simples divulgadora da parte científica. Mas eu, em primeiro lugar, para mim veio a religião. Desde pequena, nasci em berço espírita, não conheço outra religião. Desde o culto do evangelho no lar que papai fazia, eu sempre fui apresentada, em primeiro lugar, ao aspecto religioso do espiritismo, na obra de Kardec e depois na obra de Chico Xavier. Foi aos poucos que eu fui me interessando a partir da formação da Associação Médico Espírita de São Paulo. Antes eu não tinha muito interesse nessa área. Foi a partir do momento que eu precisei construir seminários, conferências sobre determinados assuntos, é que eu tive maior interesse em me desenvolver nessa parte. Então, a parte religiosa em mim veio antes. Inicialmente, devo dizer que eu li de tudo, né? Todos os livros que me caíam às mãos, eu lia, todos os assuntos me interessaram. E especialmente a coleção André Luiz, quando eu comecei a fazer as minhas anotações, né? E mais tarde, com o evoluir do tempo e da minha própria formação, eu fui vendo o quanto de contribuição essa obra trazia para a ciência e a medicina em particular. Foi por isso que eu me dediquei mais a esta parte, mesmo porque os espíritos têm me dito que na área evangélica nós temos muitos oradores importantes, nós temos muitos livros, mas que a necessidade agora seria nós nos aprofundarmos na parte científica do espiritismo. Então, eu não gostaria de deixar a obra de Emmanuel fora, justamente por isso, porque ela é extremamente marcante. O livro Pensamento e Vida é um pequeno, grande livro, ele traz essas informações, revelações de Emmanuel, inclusive falando sobre a depressão, né? Quer dizer, os estados de tristeza e de depressão, eles alteram a divisão das células em mitose, né? E que poderá levar a problemas cancerígenos, né? E isto só foi confirmado, o livro de 1958, só foi confirmado por uma equipe médica que estudou a depressão e relacionou com câncer, né? E que foi motivo de prêmio Nobel, né? Quase 20 anos depois, né? Ele também fala que existe uma quinta força no universo, que é o pensamento, e é algo que todos os físicos estão buscando, né? Nós acreditamos que o fluido universal seja o pensamento de Deus com o qual ele equilibra o universo inteiro. Então, Emmanuel está né, pejado de razão quando ele diz que é o pensamento que é a quinta força, e mesmo porque, talvez, na teoria das cordas, ou das supercordas, nós tenhamos aí algo no futuro que possa trazer uma explicação para essa questão da quinta força, se ela existe ou não. É um mar revolto de tanta informação, né? Mas nós temos uns 35 itens, mais ou menos, e a gente poderia ir, né, destrinchando devagar, né? Por exemplo, para nós, dentro da medicina, né? É claro que Kardec foi o grande impulsionador de todo o novo paradigma para a medicina. Por quê? Porque o espírito, o corpo, a relação do princípio vital, enfim, tudo aquilo que a codificação nos trouxe. Mas André Luiz conseguiu amarrar tudo isso dentro de um programa
que é muito importante para nós na medicina. Por quê? Porque os casos que conta, as informações que traz, elas acabam nos dando uma ideia muito perfeita de como é, por exemplo, a visão do integral do ser. Então, quando ele fala do poder do espírito, né, e isto é fundamental, porque hoje se faz a medicina do corpo, né, e não se conhece nada além disso, ou não se deseja conhecer nada além disso, né? Mas ele também coloca que nós não podemos observar o espírito, né, de uma forma estanque. Nós temos que vê-lo na fieira das encarnações. E dentro da fieira das encarnações, nós temos que observar o que a teoria de Darwin nos traz e como interpretá-la à luz do Espiritismo, né? Então, o livro Evolução em Dois Mundos, já pelo próprio título, coloca-nos que nós precisamos de colocar a evolução nos dois planos da vida. Senão não entenderemos a evolução. Foi o que aconteceu com Darwin. Ele coloca o acaso como algo fundamental da sua teoria, e os seguidores também. Mas André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos diz que realmente a seleção natural existe, mas ela é comandada através da própria inteligência que está construindo o seu corpo, auxiliada por inteligências superiores que orientam essa evolução. E nos dois planos da vida, porque tudo aquilo que o perispírito consegue, ele guarda, ele tem memória, ele guarda, para aplicar nas encarnações seguintes. E é este o segredo, né, que os darwinistas não alcançam, né? Quer dizer, a evolução em dois mundos e, como nós vimos ele enfatizar no Evolução em Dois Mundos, né, o perispírito precisa se desenvolver e guardar tudo aquilo que o espírito aprendeu naquela existência e ainda passar para os da mesma espécie. Então, a ressonância mórfica e os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake estão absolutamente dentro de tudo aquilo que o André Luiz fala no Evolução em Dois Mundos. Mas nós temos muito mais coisas que isso, né? O pensamento, por exemplo, né? Porque o André Luiz coloca a física quântica como uma lei universal que vige em todas as dimensões do universo, né? E coloca que quanto mais tênue é a matéria, mais ela reage segundo os princípios da física quântica, né? Isso é algo também importantíssimo que ele trouxe e situou o pensamento como essa matéria tênue, como uma dessas matérias tênues, né? Mas ele extrapola. Ele diz que o pensamento vai além da velocidade da luz, né? Que o sentimento é que dá forma e natureza ao pensamento. E, normalmente, quando você fala em pensamento, as pessoas não ligam ao sentimento. No entanto, o que ele diz é que não existe pensamento sem o sentimento que lhe corresponda, sendo este o sentimento o que lhe dá a forma e o sentido, né? Algo importantíssimo também ele nos traz quando ele fala sobre a influência do nosso pensamento sobre o corpo, né? E a ligação espírito-matéria, mente-corpo. Porque através dessa ligação nós passamos os estados felizes ou infelizes que nós cultivamos dentro de nós através dos nossos pensamentos. O nosso maior sonho dentro das AMES é fazer protocolos de pesquisa baseados na obra de André Luiz, né? No entanto, nós sabemos as dificuldades
né, nesse particular. Mas, por exemplo, a glândula pineal, né, ou epífise. O livro Missionários da Luz surgiu em 1945. Àquela época, era uma heresia falar que a pineal tinha outra função que não aquela de acordar o ser humano para o sexo na puberdade. Era isso e acabou. Era um órgão vestigial no adulto, não tinha função, né? Mas André Luiz coloca, né, inúmeras funções. Controla o sistema endócrino, preside as emoções, distribui as forças espirituais para os órgãos, né? É a glândula da vida mental e assim por diante. Então, como compreender àquela época que isso seria assim? Foi quando, em 1958, 13 anos depois, surge uma experiência de Aaron Lerner e pesquisadores na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E o que eles descobrem? A melatonina, um hormônio que é mais particularmente produzido na pineal. E a partir daí, desdobram-se pesquisas em todos os lugares do mundo para saber onde a melatonina poderia atuar, né? E descobre-se, então, a função dela no organismo, as várias funções dela no organismo. E as conclusões a que a ciência tem chegado estão muito próximas das revelações de André Luiz, né? E então seria muito importante para nós se pudéssemos fazer aquilo que os nossos cientistas não estão alertas para fazer porque não conhecem essas revelações, que seria a influência da pineal, por exemplo, no processo mediúnico. Mas isso demandaria um livro, Neurofisiologia da Mediunidade, que seria conhecermos quais as modificações fisiológicas do corpo humano sob a ingerência da pineal, sob a ação dela, né, favorecendo o fenômeno mediúnico. E isto, evidentemente, nós não temos ainda, mas é possível ir montando aos poucos, através não apenas das experiências que nós pudermos ter, mas também daquelas que vêm de fora e que são muito importantes para nós. O que nós estamos tentando é fazer um levantamento, não é? Entre aquilo que os médiums dizem a respeito do paciente, anotando isso, sem saber nem mesmo o nome deles. Então, anotando o que o médium diz, né? Confrontando com a anamnese e procurando ver se existe realmente uma informação correta ou próxima da realidade, né? E isso o Dr. Roberto Lúcio já tem feito no Hospital André Luiz, né, de Belo Horizonte, com muito bons resultados, né? Porque, você sabe, para compreender melhor o ser humano, nós teríamos que ir aos complexos de culpa, diz André Luiz, né? Às vidas pretéritas, né? Fazer uma anamnese de toda a família, e um levantamento, se possível, das falhas do passado que estejam atuantes no presente, né? E isto, por enquanto, é uma utopia, mas através dos médiuns, talvez não seja tão difícil descobrir as razões que levaram ao problema, por exemplo, tão grave das psicoses, né? E tem tido muito bons resultados. Não no sentido de informar ao paciente, porque não é essa a intenção, mas de dar ao terapeuta espírita uma visão global daquele ser para ajudá-lo no que for melhor, na reformulação de sua própria vida, né? Tanto assim que o Hospital André Luiz, ele tem um volume maior de casos, né, em que a terapêutica
é muito bem aproveitada, mais do que os outros hospitais, né? Porque há um tratamento também de fluidoterapia, de passes para os doentes que assim o desejarem, né? Então, esse protocolo de pesquisa, não é bem de pesquisa, mas de orientação terapêutica, ele já existe. E eu não saberia dizer, mas, por exemplo, no Hospital de Porto Alegre, né, o Hospital Espírita de Porto Alegre, eles também devem ter, né, porque há muitos voluntários espíritas trabalhando lá, eles realizam tarefas importantes, né, lá dentro. Então, mas muito mais ainda nós podemos caminhar, né, fazendo o cotejamento, né, entre a obra do André Luiz e aquilo que nós necessitamos na prática. Embora, né, enquanto não se descobrir o perispírito e a interação dele no corpo humano, ainda para nós vai ser mais difícil, né, compreender melhor a visão integral do ser, né, essa constituição do ser humano. Aliás, na constituição do ser humano, o André Luiz caminhou enormemente, tá? Enormemente, porque é a alma, é o corpo físico, são os envoltórios sutis, e dentro dos envoltórios sutis o corpo mental, né? O perispírito, dentro do perispírito o corpo causal, né? O corpo vital. Enfim, ele está nos dando a constituição do ser humano na sua integralidade, embora ele não tenha falado tudo, evidentemente, porque não temos capacidade para compreender. Bem, as nossas palestras têm causado, assim, muito impacto no exterior. Os assuntos têm sido apresentados, primeiramente, com uma contribuição da ciência ou da medicina científica de todo o mundo, através do recolhimento dessas pesquisas e da apresentação na palestra. Mas, em seguida, vem, né, a orientação de André Luiz, de Emmanuel, sobre estes assuntos que foram colocados. Então, o impacto é muito grande, porque eles desejariam saber onde está essa fonte, né, e sobre o que nós estamos falando. Por exemplo, né, na integração cérebro, mente, corpo. Eu falei sobre essa integração com base completa no Evolução em Dois Mundos, né? Sendo que, até o presente momento, as pessoas pensam que a parte de hereditariedade, do DNA, enfim, você não mexe, você não pode modificar. E André Luiz diz que pode, né? Através da influência do espírito sobre o citoplasma e não sobre o núcleo, né? O citoplasma é que diz ao núcleo a proteína que ele quer que faça e qual o gene que ele deseja colocar em atividade, né? Então, isto, né, carecia de embasamento científico. No entanto, o Dr. Kazuo Murakami, né, do Japão, que descobriu o genoma da renina, ele vem a campo para dizer que os genes podem ser modificados, que a modificação está no citoplasma e que os pensamentos positivos é que trazem felicidade ao homem. E outras coisas, num excelente livro, O Código Divino da Vida. E o Dr. Bruce Lipton, né, que nos trouxe Biologia da Crença, é um best-seller dos Estados Unidos, ele fala a mesma coisa, né? Ele diz que nós podemos modificar os genes através do pensamento, que não podemos cultivar os pensamentos ruins e que as proteínas, elas se modificam a partir dos nossos pensamentos, né? Então, tudo aquilo que o André Luiz diz há 50 anos atrás, porque surgiu em 1958, estão se confirmando a cada passo. E quando nós apresentamos a ideia, não estamos fazendo através de um pesquisador brasileiro. Nós estamos colocando um cientista que, de fato, está falando a mesma coisa, né?
Então você pode ver que o impacto é muito grande, porque o convencimento se dá através, né, de pesquisas muito bem fundamentadas, que não estão sendo inventadas, né, e que estão comprovando aquilo que teoricamente o Espiritismo traz. Então, nós ainda estamos para ver o desdobramento maior de toda a coleção que ele recebeu, de todos os livros que ele foi capaz de canalizar, porque estamos muito no início de tudo aquilo que poderá vir a ser no futuro um verdadeiro monumento de transformação para a sociedade e para a ciência, né? Mas eu digo sem sombras de dúvida que o Espiritismo existiu antes e depois de Chico Xavier. Não há como negar isto. E principalmente a partir do Pinga Fogo, quando a imensa maioria das televisões brasileiras estavam ligadas nessa entrevista, né, é que se pôde ter uma ideia a posteriori da repercussão que foram os dois programas, né? O Espiritismo ganhou credibilidade, né? Ganhou veracidade, né? Humildade de ser, que vem para colocar sem impor, né? E por aí vamos, né? Então eu acho que realmente o Chico nos trouxe uma contribuição enorme e acho muito cedo, né, para nós fazermos um levantamento de como foi e de quanto foi essa contribuição. Acho que estamos muito próximos dos acontecimentos. Você vê, né, em um livro que parece um romance, né? E é um romance, mas verdadeiro, tirado da vida real. E a vida continua. E ele fala, né, através do instrutor Cláudio. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Isto está no capítulo 9. Veja bem, que interessante, porque no livro, né, Espaço, Tempo e Além, Tobin e Sarfati têm a mesma teoria na física, né, que a matéria é constituída de luz capturada gravitacionalmente. Então nós temos um campo de pesquisa nessa área muito grande e o André Luiz vai ser motivo de levantamento por parte dos cientistas quanto a essa revelação. No Mundo Maior, em 1947, ele fala na existência de 3 cérebros, né? Ele chama de castelo, de 3 andares. Na verdade, é o Calderaro, que é o orientador desse livro, né? E ele diz que o primeiro dos castelos, o primeiro andar desse castelo, é o subconsciente ou porão da individualidade, onde a gente tem guardado, assim, o nosso passado. O segundo andar, né, é o consciente. São as conquistas presentes, atuais, que você fez nesta encarnação, ou que você está vivendo na atual encarnação, e que implica no córtex motor, ou naquilo que conhecemos, então, como o cérebro propriamente dito. E o terceiro
seria o superconsciente, que é o ideal, a meta superior, os estímulos do futuro, aquilo que o indivíduo tem de melhor, que estão nos lobos frontais, né? A parte mais nobre do ser humano. Bom, ele disse isso em 1947. Qual não é, né, a surpresa quando, em 1968, né, quase 20 anos, mais de 20 anos depois, né, nós tivemos um livro que marcou época, que foi The Triune Cerebral Brain in Evolution, que é do Paul MacLean, nos Estados Unidos. E ele fala exatamente isso, que nós temos 3 cérebros, né? E delineia esses 3 cérebros, mostrando então a grande atualidade da revelação de André Luiz. O processo reencarnatório é descrito especialmente no capítulo 13 de Missionários da Luz, embora em outros livros da coleção a gente tenha muitas informações também. Mas é fundamental nós compreendermos com André Luiz o processo reencarnatório. Porque, sem dúvida nenhuma, há um processo para morrer e há um processo para reencarnar. E a descrição desse processo de reencarnação, tanto quanto da desencarnação, que também seria uma outra coisa a ser abordada, então, os 2 processos são descritos com muita precisão por André Luiz. E ele diz algo muito interessante, que é a união entre o espírito reencarnante e o perispírito da mãe, né? E que ambos, unidos, né, faziam uma escolha do gameta masculino ou feminino, no caso, masculino no caso, né? Porque unido à mãe. Então, por que isso é importante? Porque até o presente momento, né, nós sabemos que é o gameta masculino quem escolhe, né? E no caso, o que André Luiz está dizendo é que ele é escolhido de acordo com a vibração do espírito reencarnante e das suas necessidades. Então, aquele gameta que é considerado vencedor da corrida, né, e que seria o mais apto, na verdade, ele é o necessário para aquela encarnação que vamos ter. E ele deve corresponder às vibrações emitidas pelo espírito reencarnante acoplado ao perispírito da mãe. Então, na verdade, é o óvulo quem decide, é ele quem escolhe, de acordo com as necessidades do espírito. E por aí vai, nós temos outras informações muito importantes, mas estamos aí ainda esperando, né, pesquisas que venham comprovar mais de perto tudo aquilo que nos foi passado, né? Principalmente, nós sabemos, através de pesquisas em Israel, que já estão chegando à conclusão que é o gameta feminino quem produz uma substância que vai atrair aquele espermatozoide que entrará com mais facilidade no óvulo. A morte celular, ela já foi detectada, né, já foi vista através de experiências, que ela não depende do núcleo. A morte da célula não está escrita no núcleo, né? Mas que ela está mais ligada, né, ao cromossomo, aos cromossomos da mitocôndria. E a mitocôndria, veja bem, André Luiz chama de bióforo, né? É um dos bióforos do citoplasma onde o espírito atua. Mais importante ainda, André Luiz faz a ligação da mitocôndria com a cadeia do oxigênio no organismo.
E fazendo a ligação com o oxigênio do organismo, ele está fazendo a ligação com o prana, ou com o fluido cósmico universal. Por quê? Quando você inspira, quando você traz, né, o ar para dentro dos pulmões, o que você está colocando, na verdade, é fluido cósmico universal, que vai ser transformado para formar o fluido vital no seu organismo, não é? Então, recordando, as mitocôndrias são responsáveis pelo metabolismo do oxigênio no organismo. O oxigênio está ligado ao fluido vital, né? Bem, é de se imaginar que com a diminuição do fluido vital, a morte se instale, não é isso? Não é isso que nós sabemos? Pois é, você não há de ver que a ciência está chegando a essa conclusão. Por quê? Porque, na verdade, em 1996, eles começaram um estudo sobre a apoptose, que seria a morte celular. Por que se dá a morte celular? Porque não há mais replicação do DNA. O DNA não replica mais. E não replicando, ele morre, né? Ele morre e ele vai... O que ele vai fazer, né? O DNA nuclear, ele não tem as instruções para a autodestruição, né? E o que o Guido Kremer descobriu no CNRS, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, que existe entre a França e Genebra, né? De Villejuif. O que ele descobriu? Que é a diminuição do potencial mitocôndrico transmembrânico que leva à morte celular. Então, é exatamente a ordem partida da mitocôndria que leva à desagregação ou à falta de multiplicação do DNA. Tudo se encaixa. Por quê? Fluido vital, metabolismo, tudo isso está agregado à mitocôndria. E surge da mitocôndria uma ordem para a apoptose, para a morte celular. Veja que coisa de louco, né? Quanta informação que veio há 50 anos atrás e que a gente está chegando à conclusão agora. Ela produz o triptofano, que é a energia que mantém a célula em atividade, né? E realmente, se ela comanda a parada para a morte celular, significa que, por alguma razão, está faltando fluido vital. Então, suspende-se a ordem e, aos poucos, a criatura vai deixando de ter essa ascendência do fluido vital sobre o organismo. Na verdade, o que o André Luiz diz nos livros dele é que a medicina exercida no mundo espiritual é muito diferente da nossa, no sentido de que os médicos aproveitam muito a terapia energética, né? Transmissão de fluido vital daquele estágio em que estamos, naquela dimensão em que estamos, porque existe um fluido vital de cada dimensão. Eles aproveitam esse fluido vital, aproveitam através dos passes, e diz que o médico é muito diferente, porque como ele é humilde, ou mais humilde, e ele tem assim um grande ideal na realização da sua profissão ou do seu trabalho, ele então coloca muito amor naquilo que está fazendo e a transmissão é muito grande de fluido para o paciente. Então, a fluidoterapia é muito utilizada, né? Eles utilizam muito a hipnose,
E o tratamento sob hipnose. Utilizam demais. Utilizam também a revivescência dos complexos de culpa para auxiliar as criaturas a saírem, né, daquilo que nós chamamos armadilhas. Essas armadilhas são maneiras sempre repetidas de você construir o pensamento. Então, eles utilizam, né, uma cirurgia que eles chamam de cirurgia mental, né, que vai muito contra essa mania que nós temos de construir o pensamento da mesma maneira e voltar sempre para o mesmo buraco, sem sair dele, né? E utilizamos as terapêuticas desobsessivas, né, que são importantíssimas e que não são nem sequer imaginadas, né, na medicina terrestre. Utilizamos a renovação do ser e principalmente, André Luiz chama atenção para o encorajamento à saúde. O médico deve ser sempre um mediador para transmitir ao paciente esse encorajamento. A bioética personalista espírita, ela é mais ampla que a bioética espiritualista. Por quê? Porque na bioética personalista espírita, nós colocamos um dado fundamental, que é a reencarnação. Então, o ser não é analisado simplesmente como iniciando sua vida a partir, né, do encontro do espermatozoide com o óvulo, mas como um espírito imortal que já fez inúmeras encarnações e que deve continuar a saga evolutiva, né? Bem, a partir daí tudo se modifica, tanto o aspecto do aborto quanto o aspecto da eutanásia, que não pode, na coleção inteira, não apenas não é admitido, né, ou não são admitidos esses procedimentos, como também existem mensagens muito fortes de André Luiz e Emmanuel contra o aborto, contra a eutanásia, né? Então, a bioética espírita, ela se abre para um entendimento mais amplo do ser humano e por conseguinte, nos orienta bastante, né, quanto ao rumo a ser tomado, quanto às nossas decisões. Por exemplo, a ortotanásia. Ela é tida no meio médico como sendo a morte ideal, aquela no tempo certo. No entanto, para a jurisprudência, para os juristas brasileiros, a ortotanásia é eutanásia passiva. Então, é óbvio que nós, médicos espíritas, não falamos em ortotanásia. O que nós defendemos é a morte natural. É aquela que vem naturalmente, sem interferência. O médico espírita, ele sabe muito bem distinguir uma coisa da outra. A vida vegetativa é aquela em que o cérebro está praticamente morto, mas existe uma região, né, que permanece, que é a região primitiva do nosso cérebro e que permanece vígil, está atuando. Então, né, nós não podemos desligar nada com alguém em estado vegetativo, em que a ponte no cérebro está funcionando, em que ele respira, né, e ele tem batimentos cardíacos. Mas quando chega à morte encefálica, em que não existe nenhuma estrutura funcionando, né, em que o eletroencefalograma é plano e que não há um fiapo, né, de funcionamento cerebral,
ou encefálico, melhor dizendo, então o médico espírita sabe se comportar, né? E sabe o momento de desligar. Nem sempre fica muito claro, às vezes traz problemas, como em toda a profissão, nós temos determinadas coisas que não sabemos, às vezes, transpor de imediato. Mas o bom senso nos leva a preferir a morte natural, que seria o desligamento desse espírito. O que o Chico nos chamou a atenção uma vez é que, às vezes, apareciam amigos dele que iriam visitá-los em Uberaba e que diziam: Chico, eu já desencarnei, mas eu não posso morrer, porque os aparelhos estão ligados. Então, quando nós, médicos espíritas, falamos em morte natural, o que a gente está dizendo é que também não pode haver distanásia. Você ficar insistindo nos aparelhos quando o espírito já está praticamente desligado da matéria. Deixar que ele quebre os laços naturalmente, né? Sem interferência humana. Então, é essa dosagem que o bom senso nos fala, nos diz que o médico espírita precisa ter. Na pergunta 344 e a consequente resposta de O Livro dos Espíritos, fica muito claro que a ligação do espírito se dá na concepção. A concepção é a mesma coisa que fecundação e que fertilização. Sabe por que eu digo isso? Porque tem confrades nossos fazendo a distinção, dizendo que a concepção se dá na nidação, na entrada do embrião no útero. Isso não é verdade, né? Então, os espíritos nos dizem claramente que a união do espírito com a matéria se dá na concepção, na fertilização, na fecundação, né? Bem, isso é um ponto básico. E o que o André Luiz faz? No capítulo 13 de Missionários da Luz, não é? Quando ele acompanha o renascimento de Sigismundo, fica bem claro para nós que no momento da fusão dos dois gametas, em que os dois núcleos se fundem, o espírito auxiliado em geral, não precisa ser, porque também existe a parte automática desse renascimento, mas o espírito passa a tomar conta da sua nova encarnação. Então, é nesse momento da concepção, como Allan Kardec nos fala na pergunta e resposta 344. O passe é muitíssimo importante, como nós sabemos, tanto no mundo espiritual quanto aqui, e já precisaríamos ter pesquisas, infelizmente ainda não as temos, estamos começando, né, para mostrar a importância da transmissão energética, né? Mas o que é importante é que o André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos fala sobre o processo indutivo que o pensamento nos traz. E a indução é que leva você a influenciar outra mente. Esse é um ponto importante. Algo também muito importante sobre o passe e que faz a ligação entre o que o André Luiz diz e a ciência hoje são os biofótons. Hoje é uma coqueluche no mundo inteiro o estudo dos biofótons, que seriam de fraca intensidade, mas que seria como que uma rede luminosa que nós temos em cima do nosso corpo, né? E que estão sendo pesquisados agora, né, nos laboratórios do mundo. Veja você, também um assunto trazido por André Luiz, né, e que leva à união entre aquilo que ele diz, o progresso da ciência, mas principalmente isso tem que ser transformado na prática em benefício do paciente. E é o que nós estamos lutando para incluir dentro do tratamento médico contemporâneo. Quem sabe a gente acaba conseguindo.
o André Luiz nos traz de fonoaudiologia, do livro Entre a Terra e o Céu, quando a irmã Clara, que é especialista em voz, ela nos dá uma aula extraordinária sobre o assunto, né? Mostrando que a gaguez, a diplofonia, outros assuntos relativos ao problema da voz, estão intimamente ligados aos centros perispiríticos que foram lesados pelo companheiro ou a companheira que possui essa doença, né? E trouxe de atuações e vidas anteriores, né? Eu considero de suma importância esse estudo da voz, né? E os conselhos que ela dá, para a gente saber empregar corretamente a voz de uma maneira construtiva. Eu acho que é, é muito pouco o que nós temos no momento. O Arnold Toynbee, célebre historiador inglês, nos diz que quando um paradigma fica cristalizado dentro de uma sociedade, surgem minorias criativas que começam a propor novos paradigmas a fim de fugir da cristalização, né? Muito humildemente, nós temos nos apresentado no exterior como uma minoria criativa, nós da Associação Médico Espírita Internacional. Por quê? Porque nós estamos propondo um novo paradigma para a saúde, né? E nesse paradigma para a saúde é a visão do ser integral, né? E que vem de encontro à medicina que é praticada hoje, né? Mas nós acreditamos que daqui para frente, né, nós teremos grandes avanços, principalmente a partir de 2057, quando Emmanuel coloca como ponto inicial do terceiro milênio, né? Até lá, eu creio que a gente já fez assim avanços nesse sentido, né? Mas é o perispírito, a descoberta dele, quem vai nos dar assim fundamentos importantíssimos para que do perispírito, né, da perspectiva do perispírito, se conheçam os órgãos, a fisiologia transdimensional, como é que ele influencia. E aí vamos compreender porque existem tantas moléstias, né, que você não conhece, você desconhece a causa, de causa desconhecida. Na verdade, nós passaremos a compreender, porque elas não serão mais desconhecidas, né? Então, essa visão total é um caminho que se percorre, né, para se chegar a ele, né? E, humildemente, nós estamos apresentando o paradigma médico espírita com essa visão. Creio que existem enganos no movimento espírita. Este é um deles, né? De interpretação errônea dos ensinamentos que temos. Emmanuel vem também, na mesma linha do André Luiz, dizer-nos que devemos cuidar do corpo como se ele fosse viver eternamente e cuidar do espírito como se ele fosse desencarnar amanhã. Então, eu acredito que esse engano tenha que ser corrigido. Há essa distorção, né? Mas tudo aquilo que venha beneficiar o nosso corpo, nós devemos fazer, devemos seguir. Consultar regularmente os médicos, né? Tratar dos problemas de saúde do corpo, mesmo porque quando a gente estuda essa obra extraordinária que carreou do céu para a terra o nosso Chico Xavier, nós descobrimos que as células conversam entre si. Elas têm uma estrutura mental. Aliás,
Isso foi motivo também de um prêmio Nobel, e que André Luiz fala 20 anos antes, né? Então, as células conversam entre si, elas são entidades, né? E rapidamente, o Chico, algo que o Chico nos contou muito intimamente, dizendo que ele conversava, né, com as células dos seus órgãos, né? Daí a importância, né, desses milhões de uma colmeia, né, de células a nosso dispor, ao nosso dispor, e que nós damos a destinação, né, que acharmos melhor e que o livre-arbítrio nos leva a fazer. Mas André Luiz nos diz na coleção dele que muitas vezes o encarnado é expulso do próprio corpo por não saber utilizá-lo convenientemente. Então, eu acho que esse exagero nós não podemos cometer. Ele foi um exemplo até nisso, né? Porque ele seguia regularmente, né, fielmente, tudo aquilo que lhe era passado pelo médico e nos entusiasmava, nos fazia seguir nessa direção também. Quer dizer, cuidar do corpo verdadeiramente. Então ele diz, a medicina existe para que a gente utilize dos seus conhecimentos, porque ela vem através de Deus e nós precisamos utilizá-la. Operou-se inúmeras vezes, né? Tratou-se com acupuntura, fez tomava passe quando precisava, enfim. Ele foi um exemplo para nós de cuidado do corpo físico. Muitos perguntam por que Chico foi tão doente, né? E eu digo assim, eu quisera ter as doenças dele. Primeiro, a doença do olho, que ele pediu para não fracassar, né, nessa tarefa daqui, que foi pedido dele. As demais cirurgias que ele passou, quase todas elas foram em virtude dos garfos que ele recebeu na barriga da sua madrinha obsediada, né? E o problema cardíaco, como é natural, por ter sentido a dor humana durante dezenas e dezenas, ter apertado de anos, ter apertado a mão de milhões de pessoas, inclusive ele teve um período de tuberculose em virtude de atender a um número muito grande de pessoas. E ele foi curado por Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, as doenças nós precisamos ver numa perspectiva também social, né? Não como algo que vem de débitos passados, mas algo que diz respeito ao próprio desempenho espiritual da pessoa encarnada, né? E com todas essas doenças, inclusive com problema cardíaco, ele viveu 92 anos. Um monumento a ser estudado, garimpado, pesquisado e que há de fazer parte dos programas das universidades futuras. Acredito que os Estados Unidos sejam o país que maior contribuição tem dado à pesquisa, esta a que nos referimos, quer dizer, trazendo subsídios para a obra de André Luiz, ou vice-versa, quer dizer, comprovando a obra de André Luiz, né? Então, nós observamos nos laboratórios
nas pesquisas do mundo todo, né? E canalizamos, né? Catalogamos essas pesquisas e cotejamos com as revelações que André Luiz trouxe. Este é um fato. Agora, nos países que nós temos feito visitas, nós estamos dialogando com médicos, com colegas que pensam da mesma forma que nós pensamos, pelo menos em linhas gerais. Então, e também o físico quântico, professor do Oregon, né, Dr. Amit Goswami. Nós estamos dialogando com eles porque todos estão pensando na supremacia do espírito frente à matéria. Quer dizer, o espírito é prioritário. Então, a partir daí, estabelece-se o diálogo, porque a imensa maioria dos cientistas não pretende misturar ciência e religião, né? E muito menos o espírito nas pesquisas que fazem. A realidade é esta. No entanto, a nossa aliança tem sido com aqueles que, em fazendo pesquisas, descobrem que existe o ser imperecível no indivíduo, né? Então, assim tem sido o nosso relacionamento com o Dr. Peter Fenwick, com o Dr. Melvin Morse, agora com o Dr. Pim Van Lommel, né? Que passará a atuar nos nossos congressos, se Deus quiser, a partir de 2010, porque ele não tinha agenda para isso. O Dr. Alan Sanderson, o Dr. Andrew Powell e assim por diante. Então, são eles os nossos interlocutores, né? Então, estão nos Estados Unidos, estão em Londres e agora, mais recentemente, temos interlocutores na Alemanha, por exemplo. 5 dos expositores falaram junto conosco no primeiro congresso médico espírita da Alemanha. E eles praticamente são espíritas, pela forma como expuseram, né? Mas há um fato também que deprime muito o nosso movimento. É o fato de que o espiritismo não goza de boa reputação. Principalmente na Europa. Ele é mais visto como algo assim de voodoo, de bruxaria, né? Infelizmente. Quando os colegas nos ouvem falar, então eles tomam um susto, porque nós estamos falando a linguagem científica que eles conhecem e que desconhecem também, porque muitos dos avanços em pesquisa não chegam universalmente, só para aqueles que têm interesse. Então, nós estamos falando de algo que muitos não têm conhecimento. Agora, quem fez a pesquisa, sim, mas não a imensa maioria dos colegas não tem conhecimento. Então, quando nós apresentamos essas pesquisas que são feitas e a relação que existe entre a pesquisa espírita, ou a orientação espírita, ou a informação espírita, eles ficam, assim, muito aturdidos até, né? De ver que existe essa correlação e que o espiritismo atinge uma faixa científica que eles não poderiam imaginar que existisse. Está aí a questão da adesão deles ao movimento, porque nós estamos falando uma linguagem científica. Quando o Dr. Bezerra de Menezes apareceu pela primeira vez, em 1990, ele disse: o médico só entende a linguagem de outro médico. Vocês têm que falar para eles, né? E eu disse, mas e agora que eles não estão para nos ouvir? Para quem nós devemos falar? Ele disse, fale para todo mundo que quiser ouvir, porque os médicos